No antidoping, em agosto de 2002, a atleta ainda não foi julgada. Aos poderosos todas as regalias, aos humildes toda a força da lei. Se fosse assim, já estaria bom. Mas não é nem isso. A atleta Eliane Pereira foi apanhada nos Jogos Sul-Americanos em agosto do ano passado. Seu exame antidoping deu positivo e seu médico admitiu que ela estava sob tratamento e ingeria substâncias proibidas no mundo dos esportes. Até aí, tudo bem. Que fosse julgada. E se fosse justo, que fosse punida. Acontece que o tal julgamento foi sendo sucessivamente adiado. Por quê? Porque no atletismo é assim mesmo. É mais demorado. O pessoal é mais rigoroso. Mentira. No mesmo torneio sul-americano, outros atletas brasileiros de outras modalidades foram pegos no antidoping. E foram julgados, punidos e até voltaram a competir. O caso mais marcante da volta por cima foi dado pelo judoca gaúcho João Derli. Foi suado, né? Passei por uns problemas de doping, né? Muito forte, né? Para um atleta. O início é meio que uma bomba, né? Na cabeça da gente, né? Não esperava que acontecesse, né? Foi achado diurético. Né? Geralmente o atleta diz, não tomou, né? Nossa palavra fica contra o exame, né? Então hoje em dia eu já nem entro mais nesses detalhes, assim, não procuro nem dizer se tomei ou não. Eu acho que em relação ao julgamento, existem duas faces. Uma face é o julgamento em relação a perder medalha ou não perder medalha. Isso já foi resolvido na época dos Jogos, no Sul-Americano, que é um julgamento feito pela comissão médica responsável pelo antidoping nos Jogos. Em qualquer competição maior, Jogos Olímpicos, é assim. Outra parte é o julgamento em relação a ficar suspenso, a sofrer uma pena maior ou menor. Essa parte é a função da federação. E nesse ponto não é com a gente, pessoal que trabalha com o doping especificamente. E João é hoje o grande nome do judô nacional. Nome cotado para o PAN e o ouro olímpico. E Eliane Pereira, que foi apanhada na mesma competição. O que acontece com ela? Quem se interessa por ela? A Federação Paulista? A Funilense, seu ex-clube que lhe fechou as portas e cortou o salário assim que o exame deu positivo? A Confederação quer saber como ela está? A Confederação marcou a princípio o julgamento para o dia 16 de janeiro. Depois, o dirigente Martinho Nobre nos disse por telefone que não seria mais. Que ficaria para depois do Carnaval. Depois gravamos a própria Eliane ligando para a Confederação no dia 16 de abril. Oi, Eliane, chega. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite, eu já estou dirigindo agora, mas diga lá. Por isso que a ligação está meio ruim. Oi, tudo bom? Eu mandei uma carta para a Confederação. Eu recebi a carta. Veja bem, Eliana, a gente tinha programado para fazer a sessão do tribunal tua nessa semana agora que passou. Era para ter sido segunda-feira. Mas o pessoal do tribunal viajou porque eles são todos advogados, sabe? Uhum. Aí não ia dar fora. Então eu devo fechar amanhã nós vamos trabalhar e eu estou tentando catar o presidente do tribunal, ele ficou de amanhã conversar comigo para marcar a data, aí eu já te aviso, tá ok? Tá bom. É que eu tava... Pra gente encerrar essa novela logo. Né? Virou uma novela então, sem fim. Não, essas coisas viram novela, não tem jeito. A novela vai acabar. Belo esporte o nosso. E nem se trata de dizer que Eliane é inocente. Trata-se apenas dela ser julgada. Um direito que todo cidadão tem. Ou deveria ter. E Eliane segue treinando sozinha. Desamparada, abandonada. O tênis gasto. O pé doendo. Voltamos a Piracicaba para saber se a Confederação tinha entrado em contato com ela. Era o dia 6 de maio. A revolta era grande na casa de seu Aldebrando e Dona Branca. Tá assustada? Não. Como é que tá? Bem? Boa. O pessoal pode pensar assim, mas por causa de 350, 400 reais mensais, eles estão falando que está em dificuldade. Na nossa situação hoje, 50 reais É lucro, faz falta. Faz falta, entendeu? E o que ela ganhava era pouquinho, tudo bem, concordo que era pouquinho. Mas ela já tinha um compromisso com esse pouquinho dela, né? Antes era, cada 3 meses, assim, a gente trocava um tênis. Eu tinha um clube, né, que fornecia material. Não faltava nada pra mim, entendeu? Hoje eu me encontro numa dificuldade tremenda. Inclusive tua perna tá meio inchada, né? Por causa Minha canela, tênis, né? eu tava com quando eu tava naquele sul-americano, ninguém sabe disso.
Eu fui e eu tava machucada, entendeu? Aí aqui, ó, minhas canas, se eu colocar a mão aqui, tá cheia de caroço hoje. Por quê? Por causa do tênis, meu pé. É a angústia que um atleta tá vivendo, né? Junto com a família, que eu não... Falando a verdade, eu não quero que nem um pai de família passe. Você chega no final de semana, você liga a televisão, você vê os atletas competindo, você sabe que você tem um potencial dentro de casa e isso foi cortado, né? As tentativas de contato com o dirigente acabaram dando certo. Oi, Helena, é que eu tô numa estrada, então dentro de um ônibus, por isso que o sinal vai e volta, tá? Tá bom. Tá, como eu tava dizendo, eu ainda tô no Pará por causa do meeting, eu tô voltando para Manaus agora, à noite eu tô lá. Aí nós temos uma cobrada do presidente do tribunal ter ido hoje lá se reunir com o Gessa para marcar a data de julgamento para definir tudo, tá ok? Uhum. Então eu acho que amanhã eu já posso dizer alguma coisa, se eles tiverem essa reunião, se não eu vou, porque se eles não tiverem eu vou atrás dele amanhã para definir isso, e até sexta-feira você ter uma definição de tudo, da data, tudo certinho, tá bom? Tá bom, então. Mais animada, com a perspectiva, Eliane voltou a treinar no campo do 15 de Piracicaba na manhã seguinte. E ela acabou ganhando um técnico extra. O seu irmão Flaviano, que é saltador da Funilense, a mesma equipe que ela defendeu até Sul-Americano. Olha o braço! Tá aqui, né? Seu braço tá muito baixo. Não teve que você erguer o braço, não ergueu? Aí insiste um pouquinho nesse seu joelho aí, ó. Também tá muito baixo. Ergue mais esse joelho! No dia 20 de maio, Eliane tornou a fazer contato com a confederação e ficou sabendo que seu julgamento ocorreria brevemente. Mas até o dia 3 de junho, a confederação não lhe deu qualquer aviso. E nesta data, Eliane completou 10 meses de punição, sem ter sido julgada. E se o tribunal inocentar Eliane, quem vai responder por essa pena cumprida indevidamente? O que leva um jovem a se dopar? Jovem forte, estudado, promissor. O sonho da vitória? O sonho da fama? A vontade de superar adversários que também fazem uso de doping? O caso do pugilista Pedro Otas é diferente de todos os outros. Ele é réu confesso. Usou e pronto. Epitosterona, testosterona e nandrolona. E pronto. Por quê? Esse é um mistério. Tire você mesmo as conclusões. Eu estava me preparando para os Jogos, realmente para os Jogos Pan-Americanos, tá? Que ia ser realizado em agosto. E esse circuito olímpico que eu participei, tá? Eu participei realmente por causa da bolsa, do dinheiro, né? Que é um campeonato que ele é bem remunerado, assim, entre aspas, bem remunerado, é o que paga mais, né? E por eu estar precisando do dinheiro, que eu estou com uns problemas de família, tá, um problema de doença, isso aí. Meu pai tá com câncer, né? E eu acabei e também por meu estado físico, eu estava um pouco debilitado, estava com uma contratura no ombro, né? Eu tomei alguma substância, entendeu? Que seria para justamente dar uma maquiada na dor e me deixar apto à luta, né? E infelizmente fui pego e deu no que deu, entendeu? Fiz isso realmente pensando no dinheiro, pensando em pegar a bolsa, e tinha umas dívidas a acertar justamente com o fato da doença do meu pai, e acabou acontecendo isso. Alguns companheiros do boxe admitem que Pedro Otas ficou forte demais em pouco tempo. Embora tenha acompanhamento de um preparador físico e boas condições de treino na academia onde dá aula de boxe. Um dos lutadores que fala desses músculos é o profissional Lino Barros, que conhece Pedro há algum tempo. Eu era mais forte do que ele. Aí depois ele lutou comigo, perdeu as duas, eu venci as duas vezes ele, mas foi um oponente forte na época para mim.
fez força para mim, foi oponente à altura para mim. E depois, quando eu vi ele, já vi ele super pesado. Num torneio até que ele venceu o Bira. Ele apareceu aqui e foi, acho, no Circo Olímpico que venceu o titular daqui. E eu olhei para ele assim, fiquei abismado, porque eu falei assim, nossa, eu era mais forte que você. E de repente ele ficou super forte, assim, sabe, grandão. Não, foi um trabalho de musculação, tudo, né? E não me aprofundei mais em pergunta para ele. Você achou estranho? Eu achei que ele cresceu rápido, né? Porque uma pessoa que era da minha categoria, do meu peso, e eu era mais forte do que ele. Só que eu continuei treinando meu peso e ele ficou forte, né? E eu olhei e fiquei abismado. Ele falou que era um trabalho de musculação que tava fazendo. Eu falei assim, puta, tá legal, tá forte e tudo. Na casa dos pugilistas da equipe olímpica do Brasil em Santo André, o assunto é visto como tabu. Desse jeito nem sequer sabe da minha solidão. Uma preocupação dos dirigentes do boxe é dizer que Pedro Otas não fazia parte da equipe nacional, o que não é verdade. Pedro foi apanhado no antidoping do circuito olímpico. Pedro bateu 2 vezes o seu rival mais direto, Bira Santos. Pedro chegou a morar na casa em Santo André. Pedro tirou o passaporte a pedido do presidente da confederação, para defender o Brasil. Ainda assim, o doutor Bernardino Santi, médico do boxe brasileiro e do Comitê Olímpico, diz que Pedro não era da equipe. Mas ele não é da seleção, quero deixar bem claro que o Otas não é da seleção. Ele não é da seleção, nem nunca foi. Ele tem potencial para ser. Tanto é que sabe que ele se nega a ficar treinando na casa. Você sabia disso? Ele se nega a treinar lá. Por quê? Não sei, pergunta para ele. Do outro lado da cidade, Carlão, o preparador físico de Pedro Otas, acha graça desse tipo de declaração. Eu acho o cúmulo, isso sinceramente, como eu digo, eu acho que as pessoas têm que trabalhar e mostrar o serviço. O serviço dele é em cima do ringue, ele foi várias vezes comprovado que ele é o melhor do Brasil, indiscutivelmente, comprovou isso no ringue e por várias vezes, não só uma vez. Campeão brasileiro está aí. E infelizmente a gente recebe isso com, eu não digo até um desânimo, né? Porque a gente não desanima em hipótese alguma, mas que existe uma situação do pessoal aceita que o cara realmente sempre foi de seleção brasileira, sempre foi convidado para a seleção brasileira, não sei por quê que um atleta campeão brasileiro não seria a seleção brasileira. Não, mas eu digo, ele teve na casa, como não teve? Na casa, treinou na casa, treinou com os cubanos. Sim. O passaporte dele foi tirado por exigência. Foi tirado. Ele teve essa opção aí, uma exigência, melhor dizendo, não foi uma opção. Porque por opção dele, ele gostaria de ficar treinando por uma situação mais adiante, né? Para o profissionalismo. Quem pediu para que ele não passasse? Para o profissionalismo? Para que ele fosse para o Pan-Americano. Uma das pessoas que mais estava incentivando isso seríamos nós mesmos, que gostaríamos que ele realmente trouxesse uma bandeira a mais para o Brasil, pela condição muito boa dele, inclusive até pela avaliação de um cubano. E as outras pessoas são a turma toda da seleção lá, né? Que o pessoal vai lá. A comissão técnica. E os atletas também todos. Os atletas, né? E o presidente da confederação também, né? Poxa vida. Infelizmente, até em termos de fisioterapia, a gente teve que tirar o Pedro de lá para fazer um trabalho fora de fisioterapia. Na casa, a situação dele de desestabilização do ombro estava causando uma sequência de dores. Essa sensação de dor só pôde ser mascarada para que ele viesse a fazer uma luta, para poder ter um dinheiro, para poder pagar os medicamentos do pai dele, desse jeito. Eu não vou dizer que o Pedro é o único e nem será o último. Agora, quando a gente quer, entendeu? A gente pesca o peixe no aquário. Senão a gente joga a isca no mar para ver se vai pegar, entendeu? E se a gente joga no mar, a tendência de querer pegar alguma coisa é muito mais difícil do que num aquário, né? Se a gente quiser pescar o peixe no aquário, a gente pega ele com a mão, né? Foi o que aconteceu, eu acho. Uma coisa é certa, Pedro não vai desistir do boxe. Isso tudo deve apressar sua passagem a profissional. E ele garante, faria tudo de novo. Não se arrepende de nada. Pela situação que eu me encontro, não. Teu pai está muito doente, você é um filho adotivo, né? Que adora, né? O velho que, porra, né? Que te abraçou, te pegou, né? E, você precisa daquele dinheiro mesmo para os remédios. Os remédios são caros mesmo. É isso aí, a realidade é essa, né? Se a gente não fala isso, as pessoas não vão entender, né? Mas vão pensar, tá defendendo uma pessoa que falou que usou doping, não é isso. É que você fez numa situação extrema, é isso. Eu estava muito abalado
entendeu? Psicologicamente, estava muito chateado, acabei, né, para saldar dívidas aí de farmácia, de remédios mesmo. Eu não tenho coragem de virar as costas para um ato, para uma coisa assim, para uma pessoa que me acolheu, que me pegou doente e eu tô aqui graças a ele. Eu não tenho como. Como foi que é essa adoção? Meus pais não podiam ter filho, né? E eles adotaram 3 crianças, né? De pais diferentes. Então, meu irmão é meu irmão adotivo, minha irmã também é de outros pais, entendeu? E só daí a gente pode ter noção da pessoa que tá ali, e eu faria tudo de novo, e por essa causa. E realmente eu fiz por essa causa, não fiz para aparecer, porque a televisão estava lá, porque eu tenho aí eu tinha em meta o Pan-Americano, e eu não fiz isso nada além de para tentar dar um conforto para o meu pai, que realmente, né, a gente, né, eu estou ciente da doença que ele está passando, né? No próximo round, um duelo de pesos pesados. Dr. Júlio versus Dr. Bernardino. Dr. Júlio diz que trata de 2 pugilistas que vão ao PAN. Bernardino diz que é mentira. O mau caratismo dele faz com que ele exatamente faça afirmações baseado no fato dele não ter que dizer. Então, já que ele é tão mau caráter assim, ele vai ter que falar isso na justiça. Aconteceu entre o Dr. Júlio César Alves e o Dr. Bernardino Santi. Você vai acompanhar agora mais um round dessa luta de opiniões. Uma luta que desnuda os bastidores do esporte nacional. Somente vai ganhar aqueles que estiverem bem quimicamente, né? E o senhor diz que dos 3 que sobem ao pódio, os 3 estão preparados? Com certeza. Não tenho dúvida nisso. Aqui dentro do Brasil também? Não tenho dúvida nisso. Aqui no Brasil também. Chega de enganar. Nós vamos competir de igual para igual com os outros. Nós temos tecnologia, nós temos médico para isso, nós temos atleta para isso daí. Chega de ser pangarés. Com outras palavras, o Dr. Júlio nos disse o ano passado o que foi revelado agora pelo Comitê Olímpico Norte-Americano. Só que algumas pessoas do esporte nacional confundiram as coisas. Disseram que o Dr. Júlio estava se promovendo e que nós, da ESPN Brasil, éramos a favor do doping. Nem uma coisa, nem outra. Não aprovamos os métodos do Dr. Júlio, mas sabemos que ele não está mentindo. Daí que, após as denúncias da imprensa norte-americana, voltamos a Piracicaba para falar com o Dr. Júlio. Hoje, ninguém mais pode falar que ele é um lunático. Sua clientela no meio esportivo aumentou 20% e ele garante que 30 atletas que vão ao Pan-Americano se tratam em seu consultório. Gente do vôlei, natação, boxe, tênis, judô, basquete, handball e tênis de mesa. Haja tolerância zero para tanto barulho. Ouça. Muita novidade, não? Júlio, como é que você se sente depois desse caso lá nos Estados Unidos, de ter vindo a público assim, essa denúncia, sei lá, a confissão desse médico do Comitê Olímpico Norte-Americano? A expressão foi muito bem empregada, Salim, aliviado. Aliviado porque é difícil você contestar todo um esquema onde vocês próprios não tiveram culpa naquele debate da ESPN Brasil, mas foram 12, 13 pessoas contra as minhas informações. O fato é que o esporte hoje não é um esporte romântico, como falei. O esporte é um esporte de alta tecnologia, é um esporte de muito maquinário, é um esporte de muita química pesada. E eu, naquele próprio programa, tinha uma amostragem, você é prova disso, Salim, de como burlar testes que são feitos até fora de competição. Eles falaram, não, se o atleta ele se dopa, ele consegue burlar durante uma competição, a gente pega os 3 primeiros e fazemos testes de dopagem, vamos fazer ele nos treinamentos dele.
Mas hoje em dia nós temos drogas que aumentam 600 vezes a concentração de anabólico, para só falar em anabólico, em questão de 1 hora, em 4 horas já não tem mais o pico. Então esse atleta pode, em 2 horas, enganar o comitê, fazer uma média ali, colher o exame e não ser detectado. Então nem testes fora de competição serve. Você trabalha com tenista? Trabalho com vários tenistas. Inclusive o tênis é um esporte em que você tem que ter um condicionamento de 3, 4, 5 horas e condicionamento de explosão também. Deslocamento para a direita, para a esquerda, deslocamento de costas. É um esporte que exige muito do atleta, né? Todos eles usam anabólicos porque perdem muita massa muscular, são geralmente magros. Se eles não usarem, eles definham toda a musculatura deles. Então, eles não têm quase prega subcutânea. E o trabalho de 3, 5 horas consome 3, 4 quilos em uma competição. E mais uma coisa, todos os atletas de tênis meu, vamos generalizar, 90%, usam maconha após o término de uma competição. Por quê? Porque a maconha que eles usam faz com que eles tenham aquele relax, eles saem de uma competição adrenados a 1000 por hora, eles têm que fazer banhos de imersão, porque no dia seguinte eles têm uma nova competição, é uma briga, é uma morte, uma atrás da outra, um dia atrás do outro. Então eles têm que fazer toda uma desintoxicação muscular, trabalho de alongamento, tudo, e eles têm que dormir. Além de dormir, eles têm que comer. E adrenado, eles não dormem e não comem. Então a maioria pega o que eles falam, o bequinho deles, fuma para que desperte a fome e para que a parte mental, os impulsos elétricos do cérebro caiam, ele consiga dormir bem à noite, porque senão no dia seguinte ele está emprestado. Você está falando da maconha, eu acabei lembrando no caso do vôlei, né? Do Giba, como que você analisa o caso do Giba, que deu positivo para o vôlei italiano? O Giba foi um tapa na cara para o Bernardinho, né? Que teve que viajar para a Itália. Depois o De Rose também deu uma declaração que a maconha ela é uma droga em que não é uma droga que aumenta o potencial. Só que eu falo uma coisa, eu faço 60 quilômetros por dia de bike. Tem pessoas que vão comigo que fumam. Problema de cada um, né? Essas pessoas, depois que fumam, elas têm uma disposição muito maior. Então a maconha tem que ser estudada também, porque ela melhora o perfil atlético também. Ela não ameniza apenas as ondas elétricas cerebrais, mas ela melhora o perfil atlético. O senhor teve 2 atletas da seleção campeã do mundo trabalhando, sendo preparados pelo senhor. Não só tive, como tem esses 2 atletas que estão fazendo um tratamento de manutenção. O tratamento de manutenção é um tratamento para eles manterem a massa muscular deles, que o treino é exaustivo, as competições também são de vôlei. Então eles consomem muita massa muscular também, porque tem muito pouca prega subcutânea, não tem quase fonte de energia, tá? A fonte de energia torna-se o músculo dele. Então eles usam um anabólico à base de gel, que eles podem colocar em qualquer parte do corpo, uma vez ao dia, que aumenta uma concentração super pequena, não dá efeito em teste de exames, tá? E eles mantêm a massa muscular deles. Eles estão nessa seleção que está jogando agora, vistosamente. Eles estão na seleção brasileira. Perfeito. Mas não vão ser pegos porque estão usando gel e o gel aumenta 4% só a concentração desses hormônios anabólicos, fazendo com que seja praticamente fisiológico o nível hormonal deles. Tem mais gente que está usando esse gel, desse pessoal assim de alto nível que trabalha com o senhor? Os que já estão na fase de condicionamento máximo, já adquiriram toda a musculatura para o esporte que eles praticam, eles estão na manutenção fazendo uso do gel. O pessoal que vai para o Pan-Americano, quantos atletas o senhor tem? Ao redor de 30, aproximadamente. 30 atletas que vão para esses Jogos Pan-Americanos agora de Santo Domingo? Aproximadamente, a grosso modo. Estão aqui. E assim, nenhum corre o risco de ser pego? Não. Eu particularmente tomei mais cuidado agora, que vocês imaginam só, um atleta pegar em primeiro ou segundo lugar e aí falar, não, esse atleta é do Dr. Júlio César Alves.
Você imagina só o que o mundo vai desabar em cima. Poxa, o cara além de corajoso, o cara é um criminoso, né? Então, quer dizer, eu procurei fazer com que o próprio atleta cumprisse, porque muitas vezes você estabelece todo o esquema de tratamento, mas é um esquema complicado. Então, o atleta tem que cumprir à risca, senão... O senhor está sendo mais rigoroso, está acompanhando mais de perto? Exatamente. Tem gente da natação, né? Tem. Tem gente da natação. Tem gente do basquete, masculino e feminino. Tem. Do handball. Tem do handball. Tem. Praticamente todas as áreas. Todas. Atletismo. Tem também. Alto nível. Pessoal que vai boxe. O boxe houve... eu não sei o que o Bernardinho fez lá. Ele restringiu o máximo possível, mas o que eu posso dizer do boxe é que eles estão num tratamento de manutenção também. Mas você tem gente do boxe, da seleção que está treinando lá em Santo André, que está fazendo uso. Exato. Agora a briga esquenta. Você ouviu bem. O Dr. Júlio garante que tem 2 pugilistas entre os 11 que compõem a equipe que vai lutar em Santo Domingo. E quem é o médico do boxe nacional? Sim, o Dr. Bernardino Santi. Ele vai ter que provar, vai ter que responder na forma da lei, vai ter que ser na frente do juiz quem é. Porque, primeiro de tudo que ele é covarde em falar isso e não dizer. Então, é covarde sobre todos os aspectos, não só profissional, mas também como homem. Além do que, o mau caratismo dele faz com que ele exatamente faça afirmações baseado no fato dele não ter que dizer. Então, já que ele é tão mau caráter assim, ele vai ter que falar isso na justiça. Os meus 11 eu desafio o doutor Júlio a dizer quem são. Se ele tem caráter, se ele honra a calça que ele veste, ele vai ter que dizer quem é. Eu acho assim, ou você tem culhão ou você não tem. Se você tem culhão, então você fala e prova. Não, eu tô dando para tal. Agora, se você não tiver culhão, então você é covarde, mau caráter. Porque é muito fácil você se esconder no anonimato. O contragolpe do Dr. Bernardino não custa chegar. Ele nos contou por telefone que trata de 4 atletas com efeitos colaterais do uso de anabolizantes. 4 atletas que teriam sido preparados pelo Dr. Júlio. De judô, basquete, ciclismo e atletismo. Isso tem mesmo. Isso tem, tem 4 atletas... Tem 4 atletas que tiveram problemas sérios. E que estão funcionando. Não, mas que passaram com outros médicos, com tantos outros médicos que estiveram comigo e estou tratando as consequências, mas isso aí é até uma questão de humanidade. Você tem que tratar pessoas que estão doentes, ponto. Isso aí... E que ficaram doentes por quê? Bom, anabolizantes, né? Que estavam usando com o Dr. Júlio. E outros médicos também. Mas tem 4 do Dr. Júlio que estão com o senhor. Eu não gostaria de dizer isso porque essas pessoas nunca poderão confirmar e nem vão querer. Então, eu prefiro me abster dessa resposta. E tem mais. O caso de outro nome que, sob efeito de substâncias proibidas, teve problemas no coração e ficou internado em São Paulo em 2001. Até desfibrilador foi usado nos 10 dias da internação. Durante 10 dias entre a vida e a morte, é isso? Isso. E esse caso não veio a público. Por que não veio a público, doutor? Caso eu não posso responder... É um caso de mas foi, um grande atleta brasileiro. Por que não veio a público? Mas foi feito o teste de doping nele? Eu imagino que sim. Você imagina. Não, tenho certeza absoluta que sim. Tem. Não, mas aí são 2 coisas diferentes. Se ele fez o exame e foi pego ou não, é uma coisa, e aí é uma coisa a se discutir. Sim. Se ele ficou doente, eu acho que é um direito que ele tem em se tratar com quem ele quiser e permanecer no anonimato, como qualquer pessoa que tem um determinado tipo de problema de saúde. Eu acho que ela não tem... O senhor tem conhecimento desse caso? Tenho conhecimento desse caso. E foi por causa de doping? Foi por causa da utilização, da utilização de anabolizantes. Na época